é que se chamam? Manuel dos Santos, E Fernanda Santos. Em que ano é que nasceram? 1954. E 1958. Em que terra é que nasceram? Nasci em Frechas, junto ao Rio Tua. E eu nasci em Sossães. Não havia rio ali. Não havia rio. Em que ano é que casaram? Em 83. Têm filhos? Temos Dois. dois filhos imigrantes. Qual era a sua profissão? O que é que fazia? Qual era? Na época da linha do Tour, Sim. Na época era estudante. éramos os dois estudantes. Lembram-se da primeira vez que utilizaram o comboio? Se calhar não. Mas foi de certeza de Frechas Mirandela. Eu não sei a data. Lembra-se da primeira viagem que fez? Sim, conta uma história. A primeira viagem que fiz de certeza que foi da minha aldeia para aqui, a 10 km. As histórias que nós na altura vivíamos mais era, o comboio era muito lento e na altura do verão parávamos no caminho e apanhámos o comboio outra vez. Íamos às uvas, isso é verdade. É verdade, nas latadas. Isso quer dizer que eles faziam vinho. Qual era o destino dessas viagens? O maior destino era a cidade de Mirandela, onde andávamos a estudar. Esporadicamente fazíamos viagem ao Porto, mas raramente. Nessa altura não. Fizemos uma em conjunto quando fomos à França, ainda solteiros. Sim, mas foi uma viagem... Uma viagem para Barca d'Alva, depois apanhávamos o comboio para podermos ir para a França. Mas o forte delas era aqui, dentro da zona. A linha do Tui era daqui, de Miranda. Bragança, ainda fiz algumas viagens até Não Bragança. havia autocarros na época, era muito difícil ir ao Porto sem ser de comboio. E daí que, quando queríamos ir ao Porto, era o tínhamos que ir de único comboio, que era o meio mais prático na altura para se poder usar, era mesmo o comboio. O que é que se falava dentro do comboio? Quais eram os assuntos? Tudo. Os assuntos era tudo, havia tempo O que falam para os jovens falar de tudo. E daqui as viagens normalmente demoravam sempre mais de meia hora para andar um bocadinho. Não, mas aqui dentro das localidades. Dentro Caixão, sim. Frechas, Mirandela, até Macedo, Bragança. Aqui a Bragança demorava uma hora e tal, não é? Tinha tempo para falar de tudo. Aqui não dava... sempre cheio? Quase sempre. Muita gente. Quase sempre. Cantavam algumas músicas? Cantavam as músicas da época, algumas, mas não havia assim esse... Não era essa tradição, andar a cantar no comboio. Só na altura da festa São Dom Paro. Ou ir. Lembra-se dos apiadeiros e em quais entravam mais pessoas? Daqui até ao Tua era Frechas, Caixão... em Vilarinho entrava pouca gente, havia aquela coisa logo a seguir a Vilarinho das Azinhas, das termas, São Vicente, havia ali dois ou três apiadeiros. Também muita gente, havia muita gente. Aproveitavam para apanhar o comboio. Aliás, do Tua até aqui quase todas as estações tinham muita gente. Porque era um meio de transporte mais utilizado. Daqui para Bragança também, mas não era o nosso forte, nós viajávamos mais para sul. Produtos é que eram transportados nessa altura? Produtos? As pessoas transportavam os da feira, os de batatas, tudo que era mesmo hortaliça. O que vinham comprar e vender às feiras traziam tudo nos comboios. Não havia outro transporte também. Os preços dos bilhetes eram caros? Era um bocadinho. Eu acho que eram, na altura, não me recordo dos preços, mas sei que os bilhetes não eram nada baratos. Não eram baratos. Eram em cartão. Que tipos de pessoas é que viajavam dentro do comboio? O pessoal das aldeias todo. E não só. Menos que eles tinham carro, que eram poucos. De resto toda a gente andava de comboio. Pois, pouca gente na altura tinha carro, andava todo o tipo de pessoas. E nas aldeias havia 2 ou 3 famílias que tinham carro só na altura. De resto toda a gente andava de comboio. Sente saudades dessas viagens? Sinto. De alguma em particular?
Olha, do Tua, que ligava até ao Porto. Mas a viagem daqui até ao Tua era muito bonita, junto ao rio. A paisagem. Né? Paisagens maravilhosas. E às feiras de comboio? Eu não. Mas as pessoas... Porque havia feiras em terra junto à linha do comboio, que vinha do Tua à Bragança, e as pessoas com mais idade, eu não ia às feiras, né, na altura. Mas o meu pai e os meus irmãos mais velhos vinham à feira porque havia feiras que ficavam, por exemplo, ali em Macedo, Chacim, acho eu, que havia... ficavam junto aos apiadeiros, não é, e às estações, e eles vinham, muita gente, estava sempre cheio o comboio na altura das feiras. Aqui a de Mirandela, daqui ir e vir, daqui das aldeias próximas, Caixão, Vilarinho, assim, estava sempre cheio. Falam das feiras dessa época, os produtos vendidos, as pessoas. Vendia-se gado, todo o tipo de hortaliça, como agora se vende. Batatas, cenouras, figos, fruta da época, galinhas, porcos. Já alguma vez emigrou? Alguns familiares seus o fizeram? Eu não, nós não. Nós não emigramos. Agora emigraram os nossos filhos recentemente. E antes, os meus irmãos e os teus também. E os meus. E utilizavam o comboio para as suas deslocações. Era isso que eles faziam. O que é que se produzia na região? Da agricultura, tudo. Centeio, trigo e todos os produtos, Milho, os produtos hortícolas, todos, tudo. Hortícolas. Morangos, tudo. E tinha escoamento precisamente numa fábrica que havia no Caixão. Que ainda existe, mas está desativada. Não, já agora neste momento não. Já A fábrica está lá, não trabalha. Trabalha, porque há a indústria da castanha. E Já há é outras. um complemento, na altura. Na altura era muito mais ativo. Participou na Guerra de Angola ou teve alguns familiares a participar? Eu tive irmãos mais velhos a participar na guerra de Guiné. Eu tive em Angola um irmão. Teve lá 4 anos. E que faziam a viagem de comboio quando Também. vinham, mesmo antes de ir para a guerra, quando estavam cá nos quartéis, a viagem, os comboios andavam cheios de soldados, não é? Sim. Quando eles iam aos fins de semana, principalmente, que era para vir para a terra e ir depois de regresso, os comboios andavam cheios. Que festas é que havia na altura? Praticamente as mesmas que agora, não é? Sim. Mas na altura até havia aldeias que tinham festas. Eram iguais as tradições, tudo? Não. Eu acho que agora é mais... Na altura, em qualquer aldeia tinha uma festazinha. Era um bailarico e pronto. Estava cheio. Pessoal, quem não tinha meio de transporte ia de comboio se ficasse em caminho. Mas havia coisas que até eram muito mais interessantes, desde as marchas de São João, por exemplo, aqui, agora, neste momento, não sei como era na aldeia de Freixas, mas na nossa era como as marchas populares em Lisboa e no Porto faziam os arcos para as pessoas passarem lá debaixo dos arcos, era quase, agora já não há essa tradição aqui, só que nós não estávamos além, no caminho da linha do comboio, é mais ele. Morava em Freixas. Tem outros assuntos que queira falar? Sobre a linha do comboio, nós o que realmente nos traz saudade foi a viagem que fizemos à França, ainda solteiros. Mas a viagem daqui... Foi quantas horas? Muitas. Foi um dia inteiro. Um dia não, deve ter sido 2. Dia e meio, pelo menos. Porque assim. é preciso apiarmos-nos na linha do Tua, esperar por outro comboio que tenha ligação à Barca d'Alva. Depois a tornar a apiar em Barca d'Alva para apanhar o comboio. Esperámos 2 horas em Barca d'Alva. Apanhávamos e em Espanha tornámos a mudar para voltar a ir até a França. E isso são para aí 2 dias. Dia e meio, pelo menos, daqui. Era mesmo indo. Eu sei que na altura fomos os 2 daqui do comboio até ao Tua. Paisagem e depois, belíssima. Pois, a paisagem da Tua só quem a conhece. Não é? Exato. Depois apanhámos o comboio na altura em Barca d'Alva, do Tua à Barca d'Alva. Barca d'Alva esperámos 2 horas, apanhámos o, não sei se é o Intercidades, ou lá o que é. Depois fomos pela Espanha fora, que demora um dia inteiro a passar.
parar em muitas estações. Para em muitas estações, porque realmente era o mesmo, o meio mais usado na época era o comboio. Sempre cheio. E daí realmente foi essa E quem viajou... a viagem que mais nos marcou até foi essa. E quem viajou muitas vezes de comboio, eu viajei muitas, tem saudades porque aquilo era de facto, para já a paisagem é espetacular, ainda é, nós é que não passamos lá agora, né? O comboio não anda. Quem desce do lado direito do Rio Tua, quer dizer, aquilo só quem conhece, de facto, é lindo. E depois quem ia, fazia ligação para o Porto, o Douro também é espetáculo, não é? Exato. É. Mas ainda fazem agora, nesta época de verão, um comboio antigo, com carruagens antigas, para as pessoas poderem usar em viagens. De qualquer maneira, quem viajou no comboio, muitas vezes, tem saudades de a ligação no Tua, não sei se tu algum dia passaste. Eu passei lá muitas vezes. E das merendas. Quando a gente parava no Tua, o comboio tinha 10 minutos, por exemplo, para apanhar o outro que seguia para o Porto. Aqueles 10 minutos eram um corrupio ali naqueles bares. Ia-se comprar uma sandes a fugir. Ia-se comprar uma sandes depressa, ver um copo, ia-se comer um peixe do rio, às vezes a fugir, ia-se com a sandes a fugir para o comboio. É verdade. Foi interessante, era interessante as viagens no comboio. Não tem nada a ver com o dos autocarros, era realmente interessante. E além disso, a gente podia-se pôr a pé, passar de carruagens para carruagens, porque a gente divertia-se aí também. Porque andávamos de carruagem em carruagem a ver quem ia na outra. A ver quem ia nas outras carruagens. Fazíamos isso do princípio ao fim. Isso, toda a gente corria as carruagens todas, que é para ver quem é que estava nas outras carruagens. Bastante interessante que era essa época. E isso não faz voltar a linha, não? Pois não.